ele vai achar que alguém pisou na bola e alguém deu uma vacilada. Mas, na verdade, a ideia de buscar a suficiência no alto é muito interessante. É sobre isso que eu queria falar com vocês. De acordo com 1 Pedro 2, versículo 9, nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Mas ao dizer aos seus leitores que eles são tudo isso, o apóstolo Pedro completa dizendo: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, o que nós vamos conversar aqui tem a ver com quem nós somos, mas tem a ver também com aquilo que temos como missão, como tarefa, aquilo que se espera de nós. Pedro, na verdade, fala de quem nós somos, mas diz também o que se espera de nós, qual é a nossa missão, qual é a nossa tarefa. Então eu quero pensar com vocês, tendo isso em mente, considerando isso como referência. Nós estamos pensando sobre quem somos, mas estamos pensando também sobre aquilo que queremos fazer, aquilo que precisamos fazer. Bem, na verdade, a expressão que mais interessa a gente é justamente a expressão de 2 Coríntios 3, versículo 5. Tem aí? Ok. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Exame de vista, agora vamos ler isso aí, certo? Vamos tentar ler junto aí, eu quero ver quem consegue, certo? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A gente lê esse texto e se lembra de alguns outros textos paralelos na Bíblia que tratam dessa mesma questão. Quando Jesus fala aos seus discípulos, por exemplo, em João 15, tem uma frase de Jesus que tem tudo a ver com isso aí, que é quando ele diz... Alguém lembra, não? Aquele texto da videira, tal, eu sou a videira, vós sois os ramos. Tem uma frase de Jesus que tem a ver com isso aí. Isso, perfeito. Sem mim nada podeis fazer. Então, a ideia é essa. Jesus afirma a nossa necessidade dele. O apóstolo Paulo reconhece a nossa necessidade dele. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esta necessidade de buscar a suficiência fora de nós. O tema da chamada autotranscendência humana, ou seja, a necessidade que o homem tem de ir além do que ele é, de ir além de sua experiência meramente física, a busca por algo que o complete, que o realize, algo externo a si mesmo, é algo presente em todas as civilizações humanas, em todas as culturas humanas. É por isso que o fenômeno religioso é um fenômeno universal. Alguém já disse que a resposta que as pessoas encontram ou propõem para essa necessidade humana de se superar, de se autotranscender, são respostas variadas, mas a pergunta é universal, a pergunta é única. Todos nós, todos os seres humanos, têm necessidade de ir além daquilo que são e de encontrar algo além daquilo que já têm conseguido experimentar. Nós somos seres em permanente busca, em constante busca. Se você ler, por exemplo, o livro de Eclesiastes, você tem um relato interessante, porque o autor do livro de Eclesiastes conta de sua história, curiosa e atípica história, porque é a experiência de alguém que experimentou, conseguiu encontrar tudo que um ser humano pode desejar. E depois de ter conquistado tudo isso, experimentado tudo isso, ele chega à conclusão de que debaixo do sol não há proveito algum, que excluindo Deus do processo, a vida não vale a pena. Já houve quem propusesse, ao longo da história, alguns caminhos e algumas formas para que o homem se completasse. Certamente vocês já estudaram aí, mesmo aqueles que não estudaram muito de filosofia, mas já estudaram alguma coisa a respeito do Friedrich Nietzsche, que foi um grande filósofo, que, entre outras coisas, propôs algo interessante. Ele dizia que o homem precisa se superar, precisa alcançar aquilo que ele chama de super-homem. Mas para que o homem busque esta superação, para que o homem seja algo mais, o homem acaba precisando excluir Deus do processo, porque Deus, na visão dele, nos limita. Deus nos faz sombra, Deus nos impede a plena realização. E é por isso que a gente vai falar daquela ideia da morte de Deus. Deus morreu, o homem matou o homem para conseguir
O homem matou Deus para conseguir se superar, para conseguir se realizar. Trazendo para a nossa situação aqui, eu queria considerar com vocês o seguinte. De acordo com as Escrituras, e a nossa experiência vai confirmar isso, nós temos algumas razões para buscar essa autossuficiência, essa suficiência não em nós mesmos, mas em Deus. A verdade é que todas as tentativas humanas para encontrar essa superação em si mesmo, todas as tentativas do homem de encontrar a realização plena em si mesmo, foram tentativas frustradas. E aí vem a primeira grande razão pela qual nós precisamos buscar essa suficiência fora de nós. A razão é que nós não somos perfeitos. Eu sei que você vai ter dificuldade para dormir hoje, vai ficar muito triste com essa informação, mas eu lamento ter que lhe dizer isso. Você não é perfeito. Eu sei que leva tempo para descobrir isso, provavelmente muitos de vocês não haviam ainda descoberto, mas eu tenho, infelizmente, a obrigação de cumprir esse doloroso dever. Nós não somos perfeitos. Todos nós temos as nossas falhas, temos as nossas limitações. E às vezes nós só descobrimos e só percebemos a nossa limitação quando nós usamos como referência algo perfeito. Você experimentou olhar para uma coisa, uma superfície que você achava que era branca, e de repente você colocou essa superfície junto a algo realmente branco, e percebeu que aquele branco não era tão branco assim, que aquele negócio que parecia limpo não estava tão limpo assim? Já passou por essa experiência? É interessante que só quando nós temos uma referência exata é que nós podemos concluir pela precisão daquilo que nós estamos observando. Isaías passou por uma experiência interessante. Isaías capítulo 6 conta a história de uma experiência vivida por Isaías lá no templo, num momento muito importante da vida do povo, num momento tanto difícil. Foi o ano em que morreu o rei Uzias, um momento doloroso para o povo, e Isaías viveu ali uma experiência única. Ele foi ao templo, e no templo ele teve uma visão de Deus. Ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor num trono, viu serafins que voavam, a glória de Deus encheu o templo. Os serafins diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando Isaías teve aquela visão de Deus, da santidade de Deus, do poder de Deus, da perfeição de Deus, da grandeza de Deus, aí ele se tocou que ele não era esse balaio todo, que ele não era esse negócio todo. Às vezes nós só percebemos os nossos defeitos e as nossas falhas quando nós olhamos para a perfeição de Deus. Isaías então percebe quem é Deus, percebe-se a si mesmo em suas limitações e diz: ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quem sou eu diante dessa grandeza? Quem sou eu diante desse poder? A verdade é que quando nós contemplamos o poder de Deus e o agir de Deus, nós percebemos com maior clareza as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas limitações. O salmista fala sobre isso no Salmo 8, vocês conhecem bem esse texto, quando ele diz: quando olho para o teu céu, obra de tuas mãos, vejo a lua e as estrelas que criaste. Que é o homem para que dele te lembres? Que é o ser humano para o visitares? Às vezes só aí nós percebemos que nós não somos tudo isso, só quando a gente se lembra da imensidão do universo. Quando nós percebemos quão pequeno é o nosso planeta em um universo gigantesco, e nós percebemos quão pequeno é o homem dentro desse universo, e nós nos lembramos de que no meio dos mais de 7 bilhões de habitantes, nós não somos lá tão significativos assim, é que nós paramos para refletir sobre o fato de que, diante de Deus, nós somos muito pequenos. E é quando nós paramos para pensar na santidade de Deus, que nós nos apercebemos de que nós estamos muito longe da perfeição. Estamos muito longe da santidade de Deus. Estamos muito longe de corresponder àquilo que Deus é. Autossuficiência, ou seja,
a percepção de que nós precisamos buscar suficiência em Deus tem a ver com dependência. E o senso de dependência começa a nascer em nós quando nós nos apercebemos de que somos imperfeitos, quando nós descobrimos que somos falhos, quando nós descobrimos quão pequenos somos diante de Deus. Mas há um outro passo que nos ajuda a avançar em direção a esta postura de dependência, de busca de suficiência no alto. Primeiro passo, a percepção de nossa imperfeição, a percepção de nossa finitude, de nossa pequenez, de nossa fragilidade diante de Deus e diante de tudo que Deus faz. Mas o segundo passo nessa mesma direção é quando nós paramos para observar os desafios que há diante de nós. Quando nós honestamente olhamos para os desafios que há diante de nós, nós notamos que esses desafios, algumas vezes, são insuperáveis, são intransponíveis, são grandes demais para nós. Um dos textos mais bonitos da Bíblia é a história do rei Jeosafá.